Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, costuma dizer uma frase poderosa que muitos ignoram, mas que carrega uma verdade incômoda e profunda. Se você comprar coisas de que não precisa, em breve terá que vender coisas de que precisa. E essa frase nunca foi tão atual como nos dias de hoje. Vivemos em uma sociedade consumista, onde somos constantemente bombardeados por ofertas irresistíveis, propagandas que mexem com nossas emoções e redes sociais que exibem vidas aparentemente perfeitas. Esse ambiente nos empurra, de forma sutil, quase imperceptível, a gastar não pelo que realmente precisamos, mas pelo que queremos mostrar aos outros, e o resultado dessa armadilha silenciosa já está estampado nas estatísticas. De acordo com uma pesquisa recente da CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mais de 78% das famílias brasileiras chegaram ao ano de 2025 endividadas. Mas o mais preocupante é que, ao analisarmos essas dívidas, percebemos que grande parte delas não foi gerada por emergências médicas, alimentação básica ou despesas essenciais. Na verdade, essas dívidas nascem, em sua maioria, de gastos supérfluos, compras impulsivas, financiamentos para manter aparências e desejos imediatistas que oferecem prazer momentâneo, mas deixam cicatrizes financeiras duradouras. É nesse cenário que surge o perfil conhecido como pobre premium. Esse é o indivíduo que, nas redes sociais, nos bares, nos restaurantes da moda ou em viagens parceladas em 12 vezes, parece estar vivendo uma vida de conforto, abundância e sucesso. Mas, nos bastidores, longe dos holofotes e likes, essa mesma pessoa mal consegue respirar financeiramente. Sufocada por dívidas, comprometida com parcelas intermináveis, dependendo do próximo cartão ou do limite do cheque especial para sobreviver, ela representa o que podemos chamar de dublê de rico. Alguém que encena prosperidade enquanto a realidade é de escassez, ansiedade e medo constante do próximo boleto. Essa é a armadilha silenciosa que prende milhões de brasileiros em um ciclo vicioso de consumo sem consciência, alimentado por uma cultura que valoriza mais o ter do que o ser. E enquanto muitos acreditam que estão progredindo ao parecer bem para os outros, na verdade estão afundando cada vez mais em uma areia movediça financeira, onde quanto mais tentam manter as aparências, mais se afundam em dívidas e frustrações. Com base nisso, separei alguns capítulos simples, mas poderosos, que vão te dar direção para que você saia dessa vida de consumo desenfreado e comece a dar os primeiros passos rumo à sua liberdade financeira verdadeira, aquela que não busca os holofotes, mas sim a segurança e a paz interior. Antes disso, não esqueça de ajudar o nosso canal com o seu like e a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. Capítulo 1. Corte o supérfluo da aparência. Acredito que essa é, sem dúvida, uma das etapas mais difíceis na jornada de alguém que se considera um pobre premium. Isso porque ele se vê diante de um desafio duplo que mexe diretamente com suas emoções e com sua identidade social. Abrir mão das compras, que sempre foram símbolo de status, autoestima e recompensa pessoal, e da atenção das pessoas, que por muito tempo validaram suas escolhas e estilo de vida. Renunciar às compras não é apenas deixar de gastar dinheiro, é abrir mão de um hábito profundamente enraizado, muitas vezes usado como fuga emocional ou como forma de mostrar que, apesar das dificuldades, ele também pode viver bem. É doloroso perceber que aqueles momentos de consumo não eram apenas sobre adquirir algo,
mas sim sobre se sentir parte de um grupo, pertencer, ser visto. E o segundo ponto é ainda mais delicado: a mudança de percepção social. Aqueles amigos de baladas, festas e momentos de curtição que antes pareciam tão presentes começam a desaparecer aos poucos. Eles não somem apenas porque os interesses mudaram, mas porque a imagem transmitida já não condiz com o padrão que esses grupos valorizam. A partir do momento em que essa pessoa começa a aparentar simplicidade, passa a ser vista como menos. E, infelizmente, isso revela uma verdade dura da sociedade. Muitas relações são sustentadas apenas pela aparência de poder e não pela essência. Sim, é exatamente isso. Para muitos, as pessoas só valem o que possuem. Carro do ano, roupas de marca, viagens para ostentar, tudo isso serve como uma espécie de credencial social. E quando essas credenciais desaparecem, o que sobra é o verdadeiro valor que temos. E é nesse momento que muitos percebem o quão frágeis eram seus vínculos. Como já dizia Napoleon Hill, autor de Quem Pensa Enriquece: se quiser conhecer uma pessoa, dê poder e dinheiro a ela. Mas se quiser conhecer verdadeiramente quem está ao seu redor, perca seu poder e seu dinheiro. Essa frase carrega um ensinamento poderoso. Só nos momentos de vulnerabilidade é que os filtros caem e as máscaras se desfazem. É aí que descobrimos quem realmente caminha ao nosso lado por quem somos, e não pelo que temos. Capítulo 2: Criação do Fundo de Emergência. É exatamente aqui que começa a verdadeira virada de chave na vida de um pobre premium. É neste ponto que ele deixa de viver apenas o presente, movido pelo impulso e pelos prazeres imediatos, e começa a direcionar sua energia para o futuro, um futuro que antes parecia distante, mas agora passa a ser planejado com clareza, intenção e propósito. Essa mudança não acontece da noite para o dia, mas começa com pequenas decisões que, aos poucos, ganham força. Um dos exemplos mais comuns envolve algo que parece simples, mas diz muito sobre nossas prioridades: o celular. Quantas pessoas você conhece que conseguem, sem pensar duas vezes, gastar R$4.000, R$5.000 ou até mais em um smartphone de última geração? E essas mesmas pessoas, quando o assunto é poupar ou investir, dizem que não sobra nada no fim do mês. Mas será que realmente falta? Capítulo 3: Passivos por ativos. Com as facilidades de financiamento disponíveis atualmente, tornou-se cada vez mais comum ver pessoas adquirindo carros não por necessidade real, mas para manter uma aparência de sucesso diante dos outros. Em muitos casos, a motivação por trás da compra de um carro zero, muitas vezes acima das suas possibilidades, não está relacionada ao conforto, à mobilidade ou à praticidade, mas sim ao desejo de parecer bem-sucedido socialmente. É uma corrida silenciosa por validação, status e reconhecimento. Um exemplo claro disso é o Volkswagen Polo, que atualmente ocupa o primeiro lugar entre os carros mais financiados do Brasil. Seu valor inicial gira em torno de R$ 93.590, e muitas pessoas comprometem boa parte da sua renda mensal apenas para manter a aparência de que estão vencendo na vida. Mas e se parássemos para refletir e inverter essa lógica? E se, ao invés de financiar um carro caro, optássemos por um modelo mais simples, que mesmo sem o mesmo prestígio, ainda oferecesse conforto, segurança e eficiência no dia a dia? Essa decisão, aparentemente pequena, poderia representar uma mudança profunda. As parcelas seriam consideravelmente menores, o que traria mais fôlego no orçamento. Com esse alívio financeiro, abriríamos espaço para investir de forma inteligente, construir um fundo de emergência, começar a comprar ativos e, aos poucos, sair do ciclo do consumo e entrar no ciclo da geração de riqueza. É exatamente isso que Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, costuma ensinar. Segundo ele, grande parte do seu patrimônio foi construída utilizando empréstimos, mas não para comprar passivos como carros de luxo ou itens que só drenam dinheiro. Ele usava o capital para adquirir ativos, imóveis, ações, negócios, que geravam receita suficiente para pagar os próprios empréstimos. E o que sobrava? Riqueza, liberdade, crescimento sustentável. Trocar passivos por ativos não é apenas uma escolha financeira inteligente, é uma decisão de vida. É o ponto de virada que transforma alguém de pobre premium, que aparenta ter dinheiro, mas vive preso a dívidas e aparências, em alguém que realmente está construindo um futuro próspero e sólido. A riqueza de verdade não mora no carro que você dirige, mas nos ativos que trabalham por você enquanto você dorme. Capítulo 4: Pare de se comparar. A grama do vizinho quase sempre parece mais verde,
mais bonita, mais bem cuidada. Mas o que você não enxerga e o que quase nunca é mostrado são as dívidas, as preocupações e os sacrifícios silenciosos que muitas vezes sustentam essa aparência. O carro novo na garagem, o celular de última geração, as viagens postadas nas redes sociais, tudo isso pode ser apenas uma fachada bem montada, construída com parceria. Em resumo, o vídeo A Escolha Silenciosa que Te Deixa Pobre Todos os Dias aborda a armadilha vivida por milhões de brasileiros, especialmente os chamados pobres premium, pessoas que aparentam prosperidade nas redes sociais e no estilo de vida, mas vivem sufocadas por dívidas e financiamentos. Com base na frase de Warren Buffett, se você comprar coisas de que não precisa, em breve terá que vender coisas de que precisa, o conteúdo alerta sobre os perigos do consumo por aparência, impulsionado pela necessidade de aceitação e status social. A realidade por trás das estatísticas de endividamento mostra que a maioria das dívidas não vem de necessidades reais, mas sim de gastos supérfluos. A transformação começa quando o indivíduo decide romper com o padrão de consumo impulsivo e inicia a construção de uma vida financeira consciente. Essa mudança exige sacrifícios, como abrir mão de compras e da validação social, além de redirecionar recursos para um fundo de emergência e aquisição de ativos. Usar o dinheiro de forma estratégica, como ensinam autores como Robert Kiyosaki, é o caminho para sair do ciclo de aparências e começar a gerar liberdade financeira verdadeira, aquela que não busca aprovação externa, mas estabilidade, segurança e crescimento real. Por fim, o vídeo reforça a importância de parar de se comparar com os outros e focar no próprio caminho. As aparências, muitas vezes sustentadas por dívidas, escondem a realidade por trás da vitrine social. Construir riqueza silenciosa, baseada em disciplina e escolhas conscientes, é mais poderoso do que qualquer ostentação. No fim das contas, o que importa não é parecer rico para o mundo, mas ser livre para viver a própria vida sem o peso das máscaras financeiras. Por hoje, chegamos ao fim. Se você gosta dos meus vídeos, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Deixarei os vídeos recomendados aqui na tela. Se quiser obter mais conhecimento, clique em algum deles. Muito obrigado, pessoal, por assistir.